James Cameron, o caminhoneiro que se tornou um dos maiores diretores da história do cinema. No vídeo anterior eu te mostrei o início da história de Cameron, desde a infância, relacionamentos amorosos, a transição de sua profissão de caminhoneiro para diretor de cinema, incluindo a produção de seus primeiros grandes filmes, O Exterminador do Futuro 1 e 2. Neste vídeo eu vou te mostrar mais algumas curiosidades incríveis sobre James Cameron, que irão te fazer se tornar fã deste gênio da sétima arte. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora pro vídeo. O mais absoluto sucesso de James Cameron foi uma obra-prima pela qual ele sempre será lembrado: Titanic. Para conseguir o sinal verde da Fox para produzir o filme, James Cameron aceitou 3 condições impostas pelo presidente Peter Cherny: um orçamento de no máximo 110 milhões de dólares, um lançamento no dia 4 de julho de 1997 e uma duração máxima de 3 horas. O diretor não cumpriu nenhuma das promessas e acabou entregando um filme de 3 horas e 14 minutos de duração, que custou 200 milhões de dólares e estreou somente em 19 de dezembro de 1997. Embora o filme tenha 14 minutos a mais do que fora determinado pela Fox, o conteúdo original com todos os cortes brutos tinha mais de 36 horas, de modo que muitas cenas incríveis foram deletadas, como uma em que Jack dá uma surra no vilão Lovejoy, interpretado pelo ator David Warner. Muitas dessas cenas deletadas podem ser encontradas no YouTube. A produção do filme saltou de 110 para 200 milhões de dólares no objetivo de finalizar o longo exatamente como Cameron gostaria. Indo além do orçamento planejado, a Fox entrou na loucura, graças à postura firme de Cameron, o que foi essencial para o sucesso de seu futuro marco na história do cinema. A história de Titanic é inspirada numa das maiores catástrofes do século XX. O trágico naufrágio só era famoso entre a fascinação dos seus historiadores. Logo, Cameron fez com que as pessoas ficassem fascinadas por esse fatídico navio e os mistérios do mar. A história do naufrágio do Titanic já havia sido contada anteriormente no cinema, e parecia haver uma maldição em todas as adaptações anteriores da tragédia, pois os filmes anteriores referentes ao Titanic haviam sido um verdadeiro fracasso. Todavia, Cameron concentrou todo o seu esforço em Titanic, mesmo sabendo que ele estaria marcado para ser o fracasso da temporada, pois a história era famosa e o final já era conhecido. Como roteirista, produtor e criador, reconstruiu a história pela sua visão. Era uma história com Titanic, e não apenas sobre Titanic, pois a trama real era o plano de fundo do romance entre Jack e Rose. Cameron depositou um toque original ao adicionar o jovem casal de protagonistas, exploradores aventureiros e tudo aos olhos de uma sobrevivente imaginária do navio, e o resultado trouxe a Titanic um recorde inesperado. Cameron é um artista em diversos sentidos. A exemplo disso, o desenho de Kate Winslet, que aparece na icônica cena de Titanic, foi feito pelo próprio James Cameron. Inclusive, é a mão do próprio diretor que aparece na cena. Ainda por cima, como ele é canhoto e Leonardo DiCaprio é destro, o cineasta teve o cuidado de inverter as imagens para que nada parecesse fora do lugar quando o público assistisse ao filme. As gravações do filme passaram por diversos desafios que colocaram a vida do elenco em risco. Certo dia, uma sopa de frutos do mar adulterada com drogas alucinógenas deixou muita gente do set de gravações doente, inclusive James Cameron e o ator Bill Paxton. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet não estavam presentes e não tomaram a sopa, pois aquele não era o dia de gravarem no set. A polícia não conseguiu identificar os culpados pelo crime, embora tenham descoberto qual droga foi utilizada na sopa. Tratava-se de um alucinógeno chamado PCP, também conhecido como pó de anjo. Outro desafio nas gravações veio após a atriz Kate Winslet, com a intenção de deixar suas cenas finais no mar ainda mais reais, ter se recusado a usar roupas térmicas, o que lhe causou uma grave pneumonia
que quase a tirou do filme. Para se ter ideia do quão Cameron é perfeccionista, em um momento do filme em que Rose está olhando para as estrelas, tudo estaria bem, caso o astrônomo Neil deGrasse Tyson não tivesse entrado em contato com Cameron para informar que as constelações daquela cena estavam erradas. Então, o cineasta pediu para que o astrônomo enviasse a posição correta das estrelas, e antes de Titanic voltar aos cinemas em 3D, aproveitou para corrigir o erro do primeiro lançamento. Já falamos que para a produção de Titanic, Cameron gastou cerca de 200 milhões de dólares, mas o que você não sabia é que o valor original do navio era de 150 milhões de dólares, ou seja, Cameron gastou 50 milhões a mais na produção do filme do que fora investido na construção do próprio navio Titanic da vida real, que naufragou em 1912. Para criar o filme mais perfeito possível, Cameron teve o privilégio de fazer algumas visitas ao Titanic original. O diretor foi até o fundo do mar em um submarino e entrou em contato com os destroços do navio, que resistem ao tempo há 111 anos. Apesar de todo o esforço, logo no início do lançamento do filme, a profecia da maldição de filmes envolvendo Titanic parecia se cumprir novamente. Titanic acabou perdendo para os grandes sucessos do mesmo período logo na estreia da semana, com apenas 28 milhões de dólares em bilheteria em 3 dias contra os 78 milhões de dólares de O Mundo Perdido Jurassic Park, produzido por Steven Spielberg. A sequência direta do fenômeno Parque dos Dinossauros se tornava o iceberg do colossal navio de ferro. No entanto, a popularidade de Titanic só cresceu no decorrer das semanas, até se tornar um fenômeno no começo de 1998, após 10 meses de exibição. As pessoas assistiam ao filme, reagiam, comentavam nas ruas, e assim mais e mais pessoas queriam ir aos cinemas para vê-lo, de modo que o filme acabou se tornando um fenômeno de bilheterias progressivamente só após as primeiras semanas. Titanic também marcou por trazer o interesse de um público que nunca havia ido ao cinema. A MTV atribuiu o sucesso do filme às adolescentes que iam para assistir Leonardo DiCaprio por inúmeras vezes. A moral da história é que Titanic se tornou o filme mais lucrativo de todos os tempos, chegando à arrecadação inédita de 1,843 bilhões de dólares, sem contar as fases de reexibição, até ser superado por um futuro filme a ser dirigido pelo próprio Cameron nos cinemas, Avatar. Titanic foi também um sucesso inesperado na maior premiação do cinema, o Oscar. Recordista de indicações, com 14 indicações pela Academia, venceu 11 prêmios e entrou como o segundo grande recordista de todos os tempos, só perdendo para o filme Ben-Hur de 1959. Um feito raro de um merecidíssimo reconhecimento só para os melhores filmes e verdadeiros exemplos de Hollywood. James Cameron realmente se tornou o rei do mundo num dos melhores momentos da história do Oscar. Embora tenha uma curta filmografia como diretor, por sua individual e exclusiva exigência íntegra em qualidade nos filmes, Cameron estendeu os seus negócios cinematográficos arriscando trabalhos para a televisão, realizando documentários investigativos e até mesmo uma série de aventura. Criaturas das Profundezas de 2005, Fantasmas do Abismo de 2003 e Expedition Bismarck de 2002 são alguns de seus documentários investigativos, mas a sua primeira criação para a TV foi o roteiro e a criação de Dark Angel, Gangues da Noite, entre os anos 2000 e 2002. A realização contou com 2 indicações e 8 premiações ao longo de sua exibição. Após o sucesso de Titanic, chegou a vez de Avatar. A exemplo de Titanic e o mar, a sua mensagem social em Avatar era sobre homens e a relação com a floresta. Agora era a vez de um tema sobre a salvação da natureza, logo após alertar para os cuidados em não se intimidar com ela. Cameron não poderia capitalizar com o Titanic por uma questão moral, estava lidando com uma tragédia. Não houveram produtos licenciados do filme, como videogames, por exemplo, mas com Avatar,
ele poderia capitalizar sua ideia enquanto espalhava mensagens de conscientização usando personagens em um mundo completamente original. A produção também queria cortes em Avatar, só que mais uma vez, Cameron interviu simplesmente esbravejando com uma simples notificação: "Eu fiz Titanic". E apenas isso já exigiu respeito da Fox quanto ao seu controle criativo. Com personalidade forte, Cameron não se intimidava com o controle de produção. James Cameron originalmente planejava lançar Avatar em 1999, mas com a tecnologia disponível à época, o filme precisaria de um orçamento mínimo de 400 milhões de dólares. Nenhum estúdio abraçou a ideia, que acabou sendo arquivada por 8 anos. Para convencer o estúdio a produzir Avatar, Cameron prometeu que, se o filme fracassasse, ele abriria mão de seu cachê. Felizmente, o filme foi um sucesso e o diretor embolsou nada menos que 350 milhões de dólares. No final de sua bilheteria, Avatar já havia ultrapassado Star Wars, Jurassic Park e Titanic. O filme arrecadou mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares em todo o mundo, com a maior parte dos lucros vindo de mercados estrangeiros. Avatar tornou-se a maior bilheteria de todos os tempos. Foi também o filme mais caro já produzido na época de seu lançamento, custando 237 milhões de dólares. No entanto, Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, que foi lançado 2 anos após Avatar, roubou o primeiro lugar para um orçamento de 410 milhões de dólares. Em 2010, James Cameron deu uma pausa na sua vida de diretor ao se envolver com a causa indígena e movimentos contra a devastação da Amazônia, como a construção da usina de Belo Monte. Por um momento, Cameron esteve tão envolvido com a causa indígena a ponto de cogitar se aposentar da vida cinematográfica, mas isso acabou por lhe trazer novas ideias. Entre elas, um projeto que perduraria por pelo menos mais uns 12 anos, projetar as sequências de Avatar sobre essa sua atual reflexão sobre a natureza, o homem e as suas origens. Em Avatar, O Caminho da Água, Cameron é notado por sua fase mais doce e o mesmo alega ter cortado muitas cenas de tiroteio em sua sequência em protesto às estatísticas de vítimas por armas. Seguir por um estilo minimalista, de certa forma, parece nos mostrar que Cameron está tentando recuar para suas origens num caminho contrário. Uma curiosidade incrível sobre Avatar 2 é que durante a produção do longa, a atriz Kate Winslet, que também já foi a Rose em Titanic, bateu o recorde de maior tempo sem respirar em uma filmagem subaquática. Ela ficou 7 minutos e 14 segundos gravando embaixo da água sem respirar. Com este feito, ela bateu o recorde que antes pertencia a Tom Cruise em Missão Impossível, Nação Secreta, de 2015, quando ele passou 6 minutos e 30 segundos sem respirar embaixo da água. Seguindo o exemplo de outras franquias como O Senhor dos Anéis, Star Trek e até Game of Thrones, os filmes de Avatar possuem um idioma próprio, o Na'vi, criado pelo linguista Paul Frommer. O professor da Universidade do Sul da Califórnia foi convidado por James Cameron para desenvolver o dialeto em 2009 e expandiu as informações sobre o idioma em seu blog Learn Na'vi. Após criar coragem para abandonar a profissão de caminhoneiro, James Cameron acabou se tornando um dos maiores cineastas da história, o que o permitiu ter uma vida na qual ele jamais pudesse imaginar. Mas um dos grandes feitos de Cameron se deu longe das telas. Ele bateu o recorde de mergulho solo mais profundo do mundo num submarino que ele mesmo projetou. Em 26 de março de 2012, James Cameron chegou a 10.908 metros abaixo da superfície do oceano, a bordo do submersível Deep Sea Challenger, atingindo a região mais profunda do mundo. Poderíamos ficar por horas falando sobre os grandes feitos de Cameron, mas este é um vídeo resumido a respeito de algumas curiosidades interessantes sobre esta lenda viva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito importante que você se inscreva no canal Strasburger e ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise sobre os próximos vídeos do canal. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário,
Você não faz ideia do quanto seu feedback é importante para nós. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!